Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e hoje é o dia 30 de janeiro e nós comemoramos no dia de hoje o Dia do Quadrinho Nacional. Ou seja, não é o Dia Nacional do Quadrinho, e sim o dia dedicado às pessoas que trabalham com quadrinhos dentro do Brasil, com temáticas brasileiras. Então, qual a melhor maneira da gente comemorar o Dia do Quadrinho Nacional do que fazendo quadrinhos? Isso aqui é só uma preview da minha história que eu estou fazendo agora em lápis. Eu não posso falar sobre ela, mas eu estou em trabalho dessa história e ela é uma história de terror, obviamente, né? Queria mostrar um pouquinho só para vocês, assim, a primeira vista, né, nos quadrinhos que eu estou fazendo agora. E hoje eu resolvi falar um pouco da minha história, contar um pouco da minha trajetória nos quadrinhos e mostrar um pouco de material meio raro que eu tenho. Ontem eu tive a felicidade de ser entrevistada pela ABRA, Academia Brasileira de Arte, que eu entrei em contato recentemente através de Juliano Souza, ele é professor lá, é meu amigo, trabalhou comigo no Rancho do Corvo Dourado, que é um quadrinho nacional. E ele me apresentou o pessoal de lá e eles encontraram um material meu antigo, que eu tinha feito em 97, que era uma história de vampiros que eu mandei para um concurso e fiquei entre as 50 classificadas, inclusive numa seleção entre 1000, né? Foram 1000 pessoas, desses 1000, 50 foram qualificados e eu fui uma delas. E ontem eles me entrevistaram para poder saber como é que era a minha trajetória e tudo, e eu achei legal contar um pouco da minha trajetória. Bom, gente, e aqui eu separei algum material para mostrar, né, que eu faço quadrinho desde os meus 7 anos de idade. E isso aqui são duas coisas super antigas, assim, coisas muito, muito antigas, já estão meio estragadas, assim, eu mal sabia escrever, mas eu já estava escrevendo meu primeiro livro, baseado em Monteiro Lobato, por coincidência, né, Memórias de uma Boneca de Pano, Emília. E eu tentava escrever, fazia letrinha, fazia o desenho, né? Isso aqui foi um outro livro que eu escrevi sobre a vida das crianças. E que é um negócio bem assim, né? Eu não sabia nem escrever direito, eu já estava escrevendo meus livrinhos, né? Quadrinhos, eu tenho os mais antigos que eu tenho é esse daqui, que é bem pequenininho. Que era o seguinte, eu fazia para vender para os meus pais, era uma forma de extorquir dinheiro da minha mãe e do meu pai. Então eu fazia os meus quadrinhos e eles me pagavam por isso, né? Eu fazia e vendia. Depois eu encontrei guardado nas coisas da minha mãe e eu guardei também, né? Isso aqui é tipo uma cartilha que eu fiz também na época. Então material muito, muito, muito antigo, né? Aqui uma revistinha. Eu acho que eu tinha 8 anos, 7 anos aqui quando eu fiz essa revistinha. E já era aquela coisa de quadrinhos, né? Eu gosto de trabalhar quadrinhos. Então aqui as páginas, né? Dá pra ver direitinho. Letras horríveis e tal. Passatempo, né? A gente tem que ter um passatempo para poder a revista ser uma revista de quadrinhos verdadeira. Eu pegava e vendia pra minha mãe e extorquia dinheiro dela. Quando eu comecei a ir mais pro cinema, eu queria quadrinizar os filmes que eu gostava. E um dos filmes que eu assisti quando eu era muito pequeno, eu adorei, foi Anne. Então eu disse, eu vou pegar a Anne e vou quadrinizar, né? Então eu fiz. O quadrinho tá muito velhinho, mas aqui dá pra ver mais ou menos o material, né? Eu já tentava fazer parecido com os quadrinhos que eu lia. Isso aqui eu tinha o quê? 8 anos de idade, 9. E depois eu comecei a fazer Peter Pan. Peter Pan também consegui terminar o quadrinho. Ele é todo coloridinho, a letra já tá um pouquinho melhor, porque eu acho que eu tinha 10 anos aqui. E eu fui refazendo o Peter Pan, tentando melhorar a qualidade, né? Eu tentava dar um traço de maior qualidade, tentando melhorar, mas aquele negócio, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, a gente fazia por conta, né? Então passei uns tempos também sem fazer mais quadrinhos. Até que eu comecei a fazer quando eu estava mais ou menos com uns 19 anos, 18 anos, eu comecei a fazer os Guardiães. Guardiães era um quadrinho que eu fazia com uma amiga minha, Daniele, e a gente fazia pra gente mesmo. Então é aquele negócio, vamos fazer quadrinho, né? E vamos fazer pra nós mesmas, porque a gente tem que se agradar. Então quase ninguém lia, só os nossos amigos. Se vocês forem ver, isso aqui é tinta de tecido. Eu trabalhava as capas com tinta de tecido. Então esse verde intenso daqui era tinta de tecido, esse prateado
Era tinta de tecido e nanquim. Eu não trabalhava com aquarela ainda. E aqui tem as primeiras páginas dos Guardiães. Inclusive aqui, eu acho que eu desenhei dos dois lados, porque é assim que se faz, né, galera? A gente desenha dos dois lados da página para aproveitar o papel. E aqui eu tenho também minha primeira página de aquarela. Primeira vez que eu peguei um lápis aquarelado e pintei, né, em aquarela. E por aí vai, né? Por conta das coisas que eu fui fazendo, eu participei de alguns concursos. E o primeiro que eu participei foi o da Abra. Como eu falei ontem, eu fui entrevistada pela Abra, que está fazendo 33 anos. E esse quadrinho que eu enviei, ele tem 23 anos. Ou seja, eu estou no mercado há muito tempo, eu gosto de quadrinhos e eu acho que quando a gente nasce para fazer uma coisa, a gente faz aquilo por prazer, né? Passou-se um tempo, com um grupo de amigos, a gente começou a trabalhar quadrinhos e jogava RPG. Isso foi assim a gênese dos Sombras do Recife. Em 86 eu já tinha começado a fazer algumas coisas em criança ainda, sobre assombrações, mas uma coisa mais sobre o lado vampiros, né? Eu escrevi o livro, comecei a escrever o livro dos Sombras do Recife, falando de Recife e de assombrações em 1989, mas o mercado pedia que a gente fosse atrás do dinheiro, a gente conseguiu o patrocínio da Fundarp e fez o primeiro quadrinho publicado, que é Passos Perdidos. O que aconteceu com Passos Perdidos? Ganhou o HQ Mix 2006-2007 de maior contribuição para o quadrinho nacional. Foi na mesma época que minha mãe faleceu e assim, eu recebi a premiação um mês depois que minha mãe morreu. E foi muito importante para mim, para São Paulo, e dar meu depoimento, e falar ali no palco, e receber o troféu, para mim foi uma coisa muito importante. Então aqui tem o Passos Perdidos feito pelo Mink, que publicou. Logo em seguida a gente conseguiu o patrocínio do Mink e conseguiu fazer mais 4 exemplares diferentes, contando a história dos judeus, não só em Pernambuco, mas na Europa. Então a gente fez um registro da vida sefardita na Europa, desde o início, assim, desde os primeiros povos até a migração para Pernambuco. Depois disso, isso em 2010, nós fizemos Heróis da Restauração Pernambucana, que é sobre a Revolução Holandesa, e mostrando a vida de 4 heróis, né? A gente ia fazer mais, ia fazer de todos, mas não deu, assim, conseguiu o patrocínio da Fundarp, mas depois não conseguiu republicar, então esse quadrinho aqui é uma raridade. E aqui eu estou falando sobre Henrique Dias, que ele liderou o primeiro batalhão negro da história de Pernambuco. Inclusive, ele é o nosso herói, né? O batalhão dele era só de negros e ele foi uma coisa assim, fora do padrão, porque era 1645, né? Então ele foi uma coisa fora do padrão para a época. Depois disso, em 2011, nós publicamos Afro HQ. Afro HQ conta a história dos povos da África, desde o início também da formação do continente africano, até a vinda para o Brasil, a vida como escravos, e tudo isso do ponto de vista dos orixás. Então eu fiquei responsável por Oxum, eu fiquei responsável por Exu e outros orixás, né, contando os pedaços da história da vida dos negros no Brasil. Esse quadrinho daqui, ele meio que me traumatizou, porque eu tive que trabalhar muito, muito intensamente e eu meio que quase desisti dos quadrinhos. O que foi que aconteceu? Meu pai veio a falecer em 2011 e eu entrei numa depressão muito grande. Então, passei algum tempo sem produzir quadrinhos, desisti da vida de quadrinhos, porque achei que quadrinhos não iria me dar futuro. Não iria ser uma coisa que eu ia levar adiante, né? Só que em 2014 eu comecei a me sentir incomodada com esse fato de não poder desenhar. Porque quando você faz uma coisa desde pequena, você quer trabalhar naquilo, você sente amor por aquilo, né? E eu fiquei assim, não, eu vou querer fazer quadrinhos de novo. Então eu comecei pequeno, né? Comecei a desenhar para mim mesma. Eu aprendi a mexer com HTML, eu criei o site dos Sombras do Recife e eu comecei a publicar online. Recebi o patrocínio da prefeitura, como vocês sabem, e consegui publicar a revista. A história que estava no site, a prefeitura apoiou e eu publiquei. Com isso, eu consegui ir praticamente para todo o Brasil, mostrando para a CCXP 2018, para o FIC 2018. E isso foi uma experiência maravilhosa para mim, né? Foi quando eu voltei ao meu renascimento dos quadrinhos, que aconteceu de 2014 para 2015.
Publiquei um sketchbook pela editora Criativo, que é uma editora que veio da editora Scala. E a partir daí, só coisas boas aconteceram. Conheci a Germana Viana, conheci a Renata CBLZZ. Elas me convidaram para trabalhar no Gibi de Menininha. Eu fiz a primeira história com Carol Pimentel. E a primeira história é justamente uma história LGBT. E foi a primeira história LGBT a ser assim, publicada direto com vampiros, né? E o que foi que aconteceu? O Gibi de Menininha ganhou o HQ Mix em 2019 e ganhou também o Ângelo Agostinho em 2019. E a partir daí, outras coisas aconteceram. Então, em 2019 foi uma loucura. Eu fui para São Paulo, eu fui convidada pela banca de quadrinistas. Eu fiz um vídeo para o Itaú Rumos. Então, minha vida está toda atrelada aos quadrinhos. Não tem como fugir dos quadrinhos, né? Publiquei Gibi de Menininha 2 com a Germana também. Uma história minha no Rancho do Corvo Dourado, que é outro quadrinho atual, que eu fiz com parceria com meu esposo Pedro Ponzo, que ele é roteirista e quadrinista também. Nós nos conhecemos, inclusive, trabalhando com quadrinhos, e um ajudava o outro quando a gente era namorado, e até hoje nós ajudamos um ao outro para poder trabalhar com quadrinhos, né? E a partir daí, né, escrevi o livro, lancei no Catarse também, e lancei o Tarô do Folclore, que também trabalha com folclore e assombrações, e o Tarô de Marsella. E o livro eu consegui publicar o ano passado, estou procurando um lugar para lançar em Recife, mas ele já existe desde 1986, a ideia dele inicial. Então eu fui precursora realmente na área das assombrações de Pernambuco, falando sobre as assombrações. Esse é o primeiro romance que trata exclusivamente das assombrações de Pernambuco, uma coisa que nunca foi abordada por nenhum outro autor de literatura fantástica. Eu também tive minha participação no livro da Script Mulheres e Quadrinhos, falando sobre 100 trabalhos de 100 quadrinistas. Eu tenho a honra de também estar nesse livro da Script. E estou com alguns contratos de quadrinhos para 2020. E o meu próprio quadrinho autoral e dar continuidade ao livro 2, não é? Então, em tempos atuais, onde a gente está num momento difícil do país, onde o próprio grupo de quadrinistas está tendo separações, onde nós estamos tentando lutar, não pelo direito de brigar uns com os outros, mas pelo direito de fazermos apenas aquilo que nós queremos fazer, e respeitando o espaço, o lugar de fala de cada um. É isso que são os quadrinistas antifascistas. Nós não queremos definir violência, nós queremos definir o nosso lugar de fala, sem ser boicotado, sem ser calado, né? Defendendo os direitos de nossos amigos, de nossos colegas, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso que são os quadrinistas antifascistas. Um grupo ao qual eu me afilio por conta de minhas preferências políticas, ideológicas, etc. Eu não quero destratar ninguém, eu não trato ninguém mal, e eu acho que a gente tem que ser desse jeito. Acho que a gente tem que respeitar o espaço um do outro, sempre. Certo, gente? Então, hoje é o dia do quadrinho nacional, e eu queria deixar o meu depoimento aqui, que eu sou apaixonada por quadrinhos, e eu não vou desistir nunca. Muito obrigada, minha gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, e até a próxima.